Amados, o Senhor me tocou agora à tarde acerca de uma passagem muito conhecida, muito repetida, que vocês sabem de cor. Mas a gente não questiona o Espírito Santo, né? Quando ele fala, é essa palavra, então é essa palavra. Eu vi aí que nós temos muitos irmãos que fazem parte desse projeto lindo, mas se atingir o coração de um, se for para um, valeu a pena, né? E nós não trabalhamos no quantitativo, nós trabalhamos no qualitativo, para que seja atingido o objetivo daquela vida que precisa de um alento, precisa de uma palavra. Que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, dos versículos 25 ao 30. Lá em Mateus 11, eu vou esperar os irmãos se localizarem aí, caso vocês queiram acompanhar, do 25 ao 30. Antes eu estava numa briga aqui do óculos, eu troquei o óculos, mas o óculos novo estava dando a distorção aqui, tive que voltar para o velhinho. E diz assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, algumas versões diz sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso à vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, esse é um texto que, por si só, ele diz tudo, mas eu queria compartilhar com vocês esse texto num contexto diferente de objetivo. Normalmente, a gente prega para o leigo, as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Normalmente, a gente fala desse texto, aquelas pessoas que nós estamos discipulando. Mas essa noite eu quero falar para você, irmão, que tem aí 10, 15, 20 anos de conversão. Porque, amados, nós temos adoecido dentro das igrejas. E a gente não tem cuidado do corpo de Cristo como se deve. Às vezes, nós almejamos alcançar o mundo lá fora, mas esquecemos que temos filhos, esquecemos que temos esposas, esquecemos que temos irmãos na fé que estão gemendo, que estão sofrendo, que estão tristes, amargurados, e às vezes está do nosso lado ali no banco da igreja, e pela correria, pelo fato de hoje as pessoas andarem mais desconfiadas uma com as outras, a gente não se achega àquela pessoa para dizer para ela, irmã, irmão, está tudo bem com você? Você está tudo bem lá na tua casa? Está tudo bem com tua saúde? Nós não estamos tendo esse cuidado com os de casa, principalmente os da fé. E, amados, pasmem, temos pastores doentes, que pelo fato, às vezes, de não deixar o Espírito Santo trabalhar, onde o ego está inflado, não tem espaço para o Espírito Santo, eles não se curam, e o cego não pode guiar outro cego. E a gente vê também irmãos se perdendo dentro das igrejas, com depressão, com opressão, e às vezes morrendo ao nosso lado. E a palavra de Deus diz que para que nós tenhamos descanso na nossa alma no Senhor Jesus. Eu não estou falando para aquele que normalmente tem pouco acesso à palavra de Deus, mas você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, abra o teu coração, se desprenda de qualquer orgulho, de qualquer armadura, se desprenda, pegue uma pessoa da tua confiança e abre o teu coração, irmão, irmã, eu estou passando dificuldade nessa área, me ajude em oração, porque tem coisas que não dá para colocar aqui numa live,
para muitas pessoas, mas você tem o teu irmão, a tua irmã de confiança. Não aquela pessoa que você sabe que a reputação dela já é questionada, mas aquela pessoa que é irrepreensível aos olhos do Senhor. Procure uma pessoa dessas e abra o teu coração para que você possa ter essa cura. Meus amados, é triste a gente ver uma pessoa se perdendo dentro da igreja. Normalmente, um médico, quando o médico adoece, o paciente que vai lá consultar e recebe a notícia da secretária, o doutor fulano de tal está doente. Aí, se não tiver um conhecimento, o paciente vai questionar, mas ele não é médico? Ele não pode resolver as situações dele? Não, meus amados. Às vezes, o médico ele tem a especialidade dele e ele não consegue resolver aquela situação. E todos nós estamos sujeitos, né? Tanto o médico para a doença física, como nós estamos sujeitos também às doenças espirituais, e que nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse zelo para com os de casa. A palavra de Deus nos diz que nós temos que cuidar primeiro dos da família da fé. Meus amados, tem irmãos dentro das igrejas passando fome, passando necessidade, não tem dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Às vezes falta um leite para a criança, falta a fralda, que seja ela de pano, né? Para que a pessoa tenha dignidade. E são coisas mínimas. Só que nós vivemos num contexto tão individualista nesse mundo, que nós, às vezes, esquecemos que nós temos irmãos, que nós temos uma família na fé. E, às vezes, é essa família que você vai encontrar lá no céu. Tem pessoas, às vezes, na nossa família que não querem nada com Jesus. E, infelizmente, se ele não se render ao senhorio do Senhor Jesus, ele não vai morar conosco na eternidade. Nós temos, sim, que não desistir dos nossos irmãos, não desistir dos nossos primos, tios, parentes próximos. Sim, Glauber. Amém. Mas nós temos que entender que nós precisamos cuidar da nossa igreja, a igreja do Senhor, aquela que ele entregou a sua vida por nós. Antes aqui, nesse texto, Jesus tinha recebido a visita ali de 2 discípulos de João, para ter certeza se realmente ele era o enviado. E Jesus fala o que é que ele estava fazendo para que aqueles discípulos confirmassem para João o teu ministério. E muitas vezes nós questionamos o Senhor Jesus. Muitas vezes nós colocamos o Senhor Jesus contra a parede, como se ele fosse o servo e nós fôssemos o Senhor. Mas que nós tenhamos uma postura realmente de orelha furada, de servo, porque nós somos isso, orelha furada, nós somos como o escravo era do seu senhor naquela antiguidade. Nós temos que ser orelha furada, nós temos que colocar o avental, nós temos que servir o nosso irmão da fé, nós temos que servir, sim, o nosso vizinho que ainda não teve encontro com o Senhor, nós temos que servir, sim, as ações não alcançadas, nós temos que servir, sim, um testemunho para a nossa cidade, para o nosso bairro, mas nós não podemos esquecer dos da família da fé. Eu quero pedir a todos os irmãos que estão conectados hoje, que o Espírito Santo de Deus possa startar essa alerta no teu coração, de você ter uma preocupação a mais com o teu irmão, além da paz do Senhor, além do cumprimento, do abraço, porque quando nós entramos no tempo físico de uma igreja, daquele ambiente onde em alguns locais tem até ar-condicionado, tem uma cadeira confortável para você assentar. Ali é muito fácil nós dizermos para aquele irmão que nós amamos ele. Mas, na segunda-feira, se o filho dele estava com fome no domingo, ele continua com fome na segunda-feira, na terça, na quarta. Se a conta de luz dele não foi paga, ele vai sofrer o corte, a interrupção da energia da casa dele. Se ele está doente da alma e não tem condição de abrir para o seu pastor, às vezes, ele pode estar abrindo para você, você pode estar indo lá, dar um abraço, uma palavra de ânimo, para que ele possa retomar as suas forças. Porque, meus amados, não podemos subestimar ninguém no reino de Deus.
não tem pastor Carlos, não tem pastor Glauber, não tem presbítero Damião, nós somos todos servos. Nós viemos a este mundo para servir. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e confessamos o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, nós entramos para a grande comissão. E a grande comissão, ela não é para ficar inerte, ela não é para ficar parada, ela é para fazer a diferença, inclusive os da família da fé. Que nós possamos estar atentos, meus amados. Aqui diz, no versículo 29, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. Que nós possamos aprender com Jesus. Jesus, quando Pedro estava em dificuldade, ele estendeu a mão para Pedro ali no mar para que ele não se afundasse. Quando Pedro o nega e ele encontra novamente com Pedro, ele pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Por 3 vezes Pedro negou, mas por 3 vezes Pedro teve a chance. E às vezes, na primeira vez que a pessoa pisa na bola conosco, nós o colocamos de escanteio, nós o julgamos, o crucificamos, e nós não podemos fazer isso porque o nosso exemplo é Jesus Cristo. A nossa referência é Jesus Cristo. A nossa regra de fé é Jesus Cristo. Tudo nosso tem que ser em torno de Jesus Cristo. Os pequenos cristos que nós somos, os cristãos. E nós temos que fazer valer isso, principalmente com os nossos. Meus amados, eu tenho visto, eu tenho presenciado irmãos, irmãs, dentro das igrejas que louvam, que participam de ministérios, doentes, e ninguém percebe essas pessoas, ninguém consegue enxergar, discernir o que aquelas pessoas estão passando. Eu quero convidar vocês para que nós possamos levantar um clamor pela cura da igreja. Amados, nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Se você pega um soldado mutilado, um soldado com dificuldade e manda ele para a guerra, você vai perder essa guerra junto com ele. E a guerra não é só dele, a guerra é nossa. Nós fazemos parte de um batalhão e nós temos que nos fortificar para que nós possamos vencer as batalhas espirituais. E que se nós não nos prepararmos, se nós não nos ajudarmos, se nós não nos curarmos, os hospitais de campana de guerra, quando tem ali uma baixa de uma pessoa que sofreu um ferimento, ele é retirado, mas ele é cuidado, ele é tratado, ele tem uma atenção especial. E muitas vezes nós, cristãos, quando um soldado quando um soldado cai em dificuldade, nós o abandonamos. Nós somos o único exército que abandona o soldado ferido. Dói, meus amados, dói. Mas é uma realidade, é uma verdade. Pessoas sem conhecimento da graça de Cristo, pessoas sem conhecimento do que é o amor de Cristo, às vezes opera de forma muito mais eficaz do que nós cristãos. Nós não somos essa referência de unidade. Nós vemos pessoas brigando por picuinhas, por coisinhas, por detalhes, por vírgulas. Meus amados, Jesus está voltando. Não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo de fazer a obra de qualquer forma. Não dá mais tempo de olhar para uma pessoa que está sofrendo do nosso lado e ignorar. Nós temos que arregaçar as nossas mangas, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Imagine um ceifeiro já doente, um ceifeiro indo para o campo com fome, um ceifeiro indo para o campo com dor, um ceifeiro indo para o campo com dificuldades financeiras, psicológicas. Imagine, meus amados, não vai produzir. E que nós possamos, nessa noite, aplicar esse texto, não para os de fora somente, porque a palavra do Senhor é a espada de 2 gumes, ela corta para a direita e para a esquerda, ela corta dos 2 lados, ela divide medulas, ela consegue discernir o espírito da alma, mas nós temos que ter essa consciência que nós devemos cuidar dos nossos, que nós devemos nos fortalecer, que nós devemos demonstrar esse amor em unidade, porque, meus amados, onde tem muitas visões,
tem divisão. Nós temos que ter uma só visão em Cristo Jesus. O nosso foco tem que ser a cruz. O nosso foco tem que ser os pés da cruz. Nós temos que entender quem é Jesus. Ele diz aqui: aprendei de mim. Nós temos que aprender quem é Ele e o que Ele faria em nosso lugar e como Ele agiria com os irmãos que andam com Ele, que andam conosco. Jesus, Ele batalhou para que nenhum se perdesse. Ele lutou por todos. Os discípulos não se resumiam em 12. Os discípulos se resumiam em multidões. E muitos daqueles ouviram e entenderam, não foram escolhidos para seguir o Senhor de perto, mas foram escolhidos para evangelizar a forma deles, alcançar outros à forma deles. E que nós possamos ser esse exército fortificado, que a dor do Glauber não pode ser a dor do Glauber, tem que ser a minha dor. A dor do Jorginho não pode ser a dor do Jorginho, tem que ser a minha dor. A dificuldade da irmã aí, com a bandeira do Brasil, não pode ser a dificuldade dela, tem que ser a minha dificuldade. A alegria da irmã que está com a mão na cabeça aí não pode ser a alegria só dela, tem que ser a minha alegria. E nós temos que compartilhar isso e aprender de Jesus, voltando os nossos olhos para a luz da casa. Meus amados, é triste. Eu participei agora do seminário em Juazeiro, da Fermata. A Fermata, ela é uma pausa onde os obreiros são trabalhados contra o ativismo, porque às vezes nós queremos fazer e fazemos de qualquer jeito. E a Fermata, ela traz esse nível de consciência para que nós possamos fazer, sim, mas não deixando de fazer a nossa família, que é a nossa primeira igreja, não deixando de fazer aos irmãos da fé, que é a nossa primeira família, que é a que nós temos que cuidar. Que nós não podemos deixar de fazer aqueles que o Senhor nos confiou para discipulado, para entendimento do que é o reino dele, como funciona o reino dele, quem é o Senhor Jesus, para que nós possamos apresentar o Senhor Jesus de forma correta. Se eu chegar para uma pessoa e falar do Glauber, ela vai querer saber alguma coisa do currículo do Glauber. Se eu falar do irmão Damião, eles vão querer saber alguma coisa da vida do irmão Damião para ter uma referência, se é confiável ou não, se pode ou não. E muitas vezes nós apresentamos Jesus para as pessoas de qualquer forma, de forma apressada, e vamos, que tem gente, né, infelizmente, no passado, aí não muito longe, muitas igrejas se preocupavam com números, preocupavam com quantidade, esqueciam de investir tempo na vida das pessoas. E, meus amados, o cuidado requer tempo, requer dedicação, requer reconhecimento. Passe a dar honra para as pessoas que te cercam. Passe a honrar desde o mais pequenino, na visão, se é que existe isso, desde o mais pequenino. O pequenino que eu quero dizer não é a pessoa que é mais abastada ou menos abastada de dinheiro, não é a pessoa que tem mais ou menos conhecimento. Não, o pequenino é aquela pessoa que está pronta a absorver a palavra de Deus. Dê atenção para ela, invista tempo nela. E, às vezes, nós estamos investindo um tempo como foi investido o tempo em João Marcos. O João Marcos quase que era largado de mão. A gente escutou essa explanação lá nesse seminário em Juazeiro. João Marcos era problemático e, às vezes, a gente desiste fácil das pessoas. Por um momento, Paulo desistiu de João Marcos, desentendeu com Barnabé, mas tinha Barnabé que não desistiu de João Marcos. E depois ele recupera esse rapaz, e foi o primeiro evangelho que foi escrito. Depois serviu de base para que Mateus, Lucas e Marcos escrevessem os evangelhos deles. Na cronologia, o primeiro evangelho é de Marcos, depois que vem os outros, e uma pessoa que deu um testemunho lindo, mas requereu perdão, requereu investimento, requereu crédito. O próprio Paulo, que era conhecedor, ele perdeu a paciência com João Marcos. E quantos João Marcos que nós não temos no nosso meio, que às vezes a gente perde a paciência,
Porque nós temos que entender, onde o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades que agem nas regiões celestiais, que agem na alma da pessoa, que enganam as pessoas. E nós temos que trazer essas pessoas para a luz. Meus amados, não existe pessoas sem potencial. Não existe pessoas que nós devemos subjugá-las, achando que não vai sair nada daquilo. Porque enquanto estiver fôlego de vida, tem esperança. Que nós possamos investir mais nos nossos irmãos, investir mais na nossa igreja, ajudando o nosso pastor, ajudando o nosso líder, ajudando as pessoas que são lideradas por nós, para que eles se sintam valorizados, eles se sintam pertencentes ao reino. Não tem coisa pior, meus amados, do que você fazer parte de um grupo onde você se sente excluído, você não se sente pertencente. Nós temos que trazer para a inclusão. Minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Irmã, que coisa linda que você fez. Eu te agradeço pela intercessão que você fez. Pela tua intercessão eu fui curada, eu fui curada. Nós temos que dar honra aos de casa. Nós temos que honrar a fé das pessoas. Meus amados, nós só ficamos de pé aqui no campo missionário, porque tem irmãos lá em Joinville, tem irmãos aqui em Paulistana que oram por nós. Tem irmãos que investem financeiramente no nosso ministério. E nós não podemos colocar, mensurar quem faz mais e quem faz menos. Tudo se completa no reino de Deus. Quem vem, quem atende o ídolo do Senhor vindo, amém. Mas quem abençoa mandando dinheiro, amém. E não é menos importante, não vai receber galardão menor. As pessoas que oram, as pessoas que fazem a diferença no mundo espiritual, onde é que nós recebemos os livramentos, às vezes, de uma investida de Satanás no nosso ministério, na nossa vida, a gente não cai, não é porque a gente é forte, não. É porque tem oração, tem colunas, tem pessoas que estão pagando um alto preço do tempo dele para estar intercedendo por nós. E devemos tomar cuidado com o nosso ativismo, para que nós não esqueçamos dos pilares da vida cristã, que é a palavra de Deus, que é a oração e que é o jejum. E que nós possamos estar buscando isso incessantemente, para que o nosso espírito seja fortalecido. Jesus não era forte porque ele era o Filho de Deus somente. Ele era forte porque ele entendeu o reino de Deus. E ele buscava a oração, ele buscava a comunhão com o Pai, ele buscava o jejum para ele e para os seus, que às vezes não conseguia vigiar 1 hora com ele, quando estava antecedendo a tua morte. Ele chega para os discípulos, os pega dormindo, mas vocês não conseguem vigiar nem 1 hora comigo? E assim, às vezes, tem sido a nossa vida cristã. Que nós possamos tomar as iniciativas que Jesus tomou e nos deixou como exemplo, como legado. E nós temos isso aqui, que é a nossa regra de fé. Aqui está tudo o que nós precisamos saber, pelo menos até nós irmos para a glória com ele. É claro que lá alguns mistérios vão ser desvendados, mas por hora, o que nós precisamos está aqui. As pessoas, às vezes, ficam tentando arrumar discussões inúteis. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, do tipo, né? Procurando discussões teológicas, escatológicas, sem sentido, sem nexo. Meus amados, não dá mais tempo. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Apresente Jesus da forma mais simples possível, para que as pessoas entendam. Não é a nossa obrigação de empurrar o evangelho goela abaixo a ninguém. A nossa obrigação é simplesmente dizer quem Jesus é, o que ele fez por nós, o que ele pode fazer por essa pessoa, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. E eu peço a Deus que esse mesmo Espírito Santo de Deus, que convence o ímpio do pecado e do juízo, possa nos também estar convencendo das nossas rotas erradas. Às vezes pegamos caminhos que achamos que são caminhos de vida, mas são caminhos de morte. E nós, como igreja, nós temos que tomar cuidado para não somente não tomarmos esses caminhos,
mas também guiar pessoas por esses caminhos. Que nós possamos estar à luz da palavra e que nós possamos viver em comunhão com os irmãos, mas uma comunhão verdadeira, como em Atos dos Apóstolos, sem hipocrisia, sem separação. É claro que aquele contexto de Atos era um contexto para a época, não é um contexto para a nossa realidade de hoje, mas nos ensina muito Atos de como devemos lidar com os nossos irmãos da fé. Meus amados, dessa vida não se leva nada. A única coisa que você vai realmente deixar aqui é o teu legado cristão, porque o teu legado de vida, onde você não conhecia Jesus, não queira nem levar nada disso, porque não vai entrar no céu. O que vai entrar no céu é o legado de vida que você deixou como cristão, como testemunho de vida, que nós possamos estar atentos a isso. E eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu irmão, e prometo estar orando por vocês, por esse projeto lindo, para que nós possamos nos curar, primeiro, para que depois nós possamos curar outras pessoas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.